noivo encontrou isso na porta do quarto dela e mandou todos irem embora. Era a véspera do grande dia. Lucas estava radiante, contando os minutos para se casar com Ana. Mas, ao ir entregar um presente de última hora no quarto dela, se deparou com um bilhete inquietante preso à maçaneta. O coração disparou e um frio na barriga o fez hesitar. O papel amarelado estava levemente amassado, como se tivesse sido arrancado às pressas. No entanto, o que estava escrito ali era um golpe direto na sua felicidade. Lucas, preciso de um tempo. As coisas não estão claras para mim. E, por favor, mande todos embora. Não posso lidar com isso agora. A mensagem terminava com uma lista curta, mas assustadora, de nomes de familiares e amigos que deveriam se retirar imediatamente da casa. Ele leu e releu, tentando entender o que se passava na mente de Ana. Medo, angústia e uma sensação de desespero tomaram conta dele. O que não estava sendo dito? O que escondia por trás daquele bilhete? Não era apenas uma mensagem simples. Era um grito silencioso, uma súplica para que ele respeitasse seu espaço. Mas o que isso significava para o casamento que se aproximava? Havia dezenas de pessoas na casa, animadas, preparando-se para a grande celebração. Como ia mandar todo mundo ir embora? A ideia parecia absurda, mas o olhar de Ana, que muitas vezes parecia relaxado e confiante, agora vinha à tona como um enigma que precisava ser resolvido. Lucas respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções. Ele sabia que precisava agir rápido. Pegou o bilhete e decidiu correr para o salão onde todos estavam. A música alta e as risadas pareciam tão distantes comparadas à tormenta que se formava dentro dele. Ele se aproximou do microfone com o coração na boca. Oi, galera. Eu preciso de um momento com vocês. A questão é, a Ana... Precisamos que vocês vão para casa agora. O murmúrio instantâneo tomou conta do ambiente. Olhares de confusão, sussurros pesados. O clima alegre se transformou em uma nuvem de incerteza. Enquanto vários convidados se retiravam, Lucas sentia o peso da culpa. E se ele estivesse fazendo a coisa errada? O que aconteceria no que estava prestes a acontecer? Ele voltou para o quarto, os ecos das risadas se afastando gradualmente. O frio na barriga se intensificou. Ana não estava ali, e ele não sabia como encontrá-la. Como apoiar esse lado dela que parecia tão aterrador. O bilhete era apenas o início. Ele lutava contra as dúvidas, contra as inseguranças que tinham começado a surgir. Estava claro que havia algo mais profundo, um segredo oculto que ela carregava, e a questão que se formava em sua mente era inevitável. Esse segredo poderia destruir o sonho que eles tinham juntos? O silêncio em volta dele era ensurdecedor. Era uma nova realidade, com um futuro nebuloso à frente. E enquanto olhava a porta fechada do quarto de Ana, Lucas sentiu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível,
preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado diante da porta fechada do quarto de Ana. O bilhete queimava em sua mão. E cada batida do seu coração ecoava em si. Por que mandou todos embora? Ela parecia tão confusa quanto ele. O olhar dela era de preocupação. E Lucas não tinha tempo para explicações. Ele precisava encontrar Ana. Dona Rita, Ana deixou um bilhete. Ela precisa de tempo. Eu preciso encontrá-la antes que isso termine. Bem, antes que termine mal. Lucas disse, a voz trêmula. Eu vou ajudar a procurar. Dona Rita respondeu, ajudando-o a procurar em outros cômodos. A casa estava uma bagunça, decorada para a festa. Mas tudo parecia fora de lugar agora. Assim que entraram na sala, um grito cortou o ar e fez os dois pararem abruptamente. Vindo do quintal, a voz de um convidado ecoou com desespero. Alguém, venham rápido, tem um acidente. Lucas e Dona Rita correram em direção à fonte do som e o que encontraram paralisou os dois. Lúcio, um amigo de longa data de Lucas, estava deitado no chão, segurando a cabeça, enquanto sangue escorria da sua testa. Ao redor dele, um grupo de pessoas se aglomerava em pânico. Chama a ambulância! Alguém gritou. O ar estava pesado com a tensão e o terror da situação. Dona Rita se ajoelhou ao lado de Lúcio, tentando avaliá-lo. O que aconteceu? Questionou. Ele tentava falar, mas as palavras saíam arrastadas. Tive um acidente, com a moto. Lucas estava apavorado. O desastre afastava o foco da crise que estava enfrentando com Ana. Mas, ao mesmo tempo, tudo parecia conectado de alguma forma. Lúcio, você está bem? Preciso que você me diga onde está Ana, ele disse, a voz tensa. Foi ela. Foi Ana que pediu para eu ir buscá-la. Lúcio balbuciou. O que ele disse prendeu Lucas em um momento de total choque. O que Ana estava fazendo nesse lado da festa? O sentimento da traição começou a crescer. Sobre o que você está falando? O que você quer dizer? Lucas perguntou, sua cabeça girando. O arrependimento de ter mandado todos embora começou a pesar mais. Do fundo do seu ser, ele desconfiava que havia algo terrível acontecendo. Ela disse que ia se encontrar com alguém. Ele disse. Lúcio deixou a frase morrer. Seus olhos se fecharam e o desespero tomou conta de Lucas novamente. Como assim, um encontro? O que estava acontecendo antes dele abrir a porta do quarto? Quem? Ele gritou, sua voz ecoando desesperada no quintal. Eu não sei. Só sei que o clima estava estranho. Ela parecia nervosa. Lúcio murmurou. Lucas virou-se em um acesso de fúria misturado com confusão, tentando entender o que acontecia. O casamento estava se desfazendo à sua frente.
e o coração dele disparava. A ideia de que Ana tinha algo a esconder se tornava cada vez mais real. Mas o que era? O telefone de Dona Rita tocou. Ela atendeu e, em questão de segundos, seu rosto ficou pálido. Não, isso não pode ser verdade, ela sussurrou, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Que foi? Lucas perguntou, já temendo o que ouviria. Dona Rita olhou diretamente em seus olhos e disse: é a Ana, ela não está aqui. A última localização dela foi em uma clínica. Lucas, você precisa ir até lá agora. E com isso, tudo mudou de novo. A angústia se transformou em algo indescritível. O que mais Ana escondia? Por que havia se encontrado com alguém em um lugar assim? As perguntas o consumiam. E diante do que estava por vir, Lucas sentiu que seu mundo se despedaçava sob seus pés. Lucas estava paralisado diante da porta fechada do quarto de Ana. O bilhete queimava em sua mão e cada batida do seu coração ecoava em sincronia com o caos que se desenrolava na sua mente. Ele se perguntava onde poderia tê-la perdido e o que havia mudado entre eles tão rápido. Como o que deveria ser um dos dias mais felizes da sua vida foi se transformando em um pesadelo. Ao olhar para Dona Rita, que ainda estava em estado de choque, o telefone dela tocou novamente. Ela atendeu, e o rosto dela virou uma máscara de horror. Não, não pode ser, ela murmurou, quase sem voz. As mãos de Lucas tremiam enquanto ele aguardava a notícia. O ar denso, eletrificado de expectativa. Lucas, é a Ana, Dona Rita disse, os olhos marejados. Foi um acidente. O mundo pareceu congelar por um segundo. Inconsciente. Precisamos ir para a clínica. O desespero tomou conta de Lucas. As palavras dela não faziam sentido. Ana estava bem algumas horas atrás. Sorrisos, risadas, todo mundo animado. Que acidente? Como assim? As perguntas se atropelavam em sua mente. A vontade de correr para a clínica o consumia, mas uma parte dele ainda estava presa ao enigma que Ana havia deixado. Dona Rita o puxou, e eles saíram correndo, o pavor se transformando em adrenalina. Enquanto dirigiam, uma segunda chamada entrou. Dona Rita estava tão nervosa que aceitou sem pensar. Alô? Sim, sou eu. O quê? Ela dirigiu o olhar a Lucas e, nesse momento, todo o pânico se transformou em um misto de medo e confusão. Como assim? Ui, quem era? Lucas questionou, a voz saindo como um sussurro. Era uma amiga da Ana, e o que ela revelou mudou tudo. Dona Rita, eu não sei como dizer isso. Ana não apenas estava com Lúcio. Ela estava fugindo de alguém. No dia do casamento, ela encontrou um ex-namorado. Ele apareceu de repente na festa, e elas brigaram. Ela estava muito abalada. A cada palavra, Lucas sentia o chão se desfazer sob seus pés. O ex-namorado? Ele mal conseguia processar a ideia. Como assim? Isso é loucura. Ela nunca mencionou nada sobre ele. A angústia ameaçava transbordar. Onde ela está agora? Ela não queria ir para a festa, mas Lúcio a convenceu a ir. Quando ela saiu,
Ouviu que ele estava esperando no estacionamento. Foi por isso que ela pediu para Lúcio ir buscá-la. A mulher explicava, a voz embargada. E enquanto Lucas absorvia essa nova informação, um novo choque tomou conta dele. Chegando na clínica, um hospital pequeno e frio, Lucas viu Dona Rita descer do carro, já paralisada, tensionando as mãos. Eles entraram e foram direto à recepção. O recepcionista, um homem de meia idade, olhou preocupado. Vocês são os familiares da paciente Ana? Ele perguntou. Sim. Como ela está? Onde ela está? Lucas disparou. O recepcionista hesitou. Depois olhou para eles. Estamos tentando estabilizá-la, mas ela teve uma queda, e devido ao estado dela, temos que esperar o médico. Não podemos garantir nada. Aquelas palavras eram como se um balde de água fria caísse sobre Lucas. O que quer dizer com não podemos garantir nada? Ele gritou. Mais uma vez, um silêncio apavorante envolveu a sala. Ele começou a caminhar em círculos, sentindo que o mundo ao seu redor estava se desmoronando. A ideia de que Ana poderia ser levada de todos eles, não apenas fisicamente, mas que havia algo tão sombrio sobre ela, que até seu futuro parecia em risco, era simplesmente demais para suportar. Certa altura, ele ouviu um barulho vindo de uma sala próxima. Sem pensar, Lucas seguiu a direção, escutando vozes abafadas. Quando abriu a porta, o que viu fez seu coração parar. Ana sentada num sofá, mas ao lado dela estava o ex-namorado. O olhar dele estava intenso, como se estivessem imersos em um mundo à parte, completamente alheios a tudo. Ele não tinha certeza do que fazer. A dor de ver aquela cena, de presenciar a pessoa que amava tão próxima de algo tão errado, fez o sangue ferver em suas veias. Ana! Ele gritou, a voz falhando. As cabeças se viraram lentamente. O olhar de Ana era misto de terror e algo mais profundo. Lucas percebeu que o passado que pensava que poderia ser superado fora exatamente o que havia destruído o futuro que eles sonhavam. E enquanto a respiração se tornava pesada e o silêncio se tornava ensurdecedor, a verdade sobre o que havia se desenrolado e as mentiras que ele nunca imaginou que existissem começaram a ecoar em sua mente. O que é que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, com posição de raiva e dor em sua voz. E nesse momento, a verdade despencou, assim como S. Lucas estava paralisado diante da porta fechada do quarto de Ana. O bilhete queimava em sua mão e cada batida do seu coração ecoava em sincronia com o caos que se desenrolava na sua mente. Ele se perguntava onde poderia tê-la perdido e o que havia mudado entre eles tão rápido. Como o que deveria ser um dos dias mais felizes da sua vida se transformou em um pesadelo. Ana! Ele gritou de novo, a dor e a raiva se misturando em sua voz. O olhar dela, misto de pavor e julgamento, fez seu estômago revirar. O ex-namorado estava ali, na frente dele. O que você está fazendo com ele? A pergunta saiu como um rugido. O tempo parecia parar enquanto tudo ao redor deles se desfazia. Ana! Ele disse novamente, com uma inquietação crescente. Me responde. O que você está fazendo aqui? As palavras estavam presas na garganta dele. O ex-namorado, um cara de olhar intenso, apenas sorriu de forma desdenhosa. Acho que você chegou na hora errada, meu amigo. A arrogância em sua voz fez o sangue de Lucas ferver. Ana olhou entre os dois com um semblante confuso.
Lucas, por favor, não. Sua expressão era de desespero, como se estivesse presa em um labirinto sem saída. O coração de Lucas afundou. Ele via o que estava acontecendo. A tensão no ar, e sua mente corria em círculos. Por que ela não disse nada? O sonho do casamento estava desmoronando. Então algo inesperado aconteceu. Um som súbito, o barulho de vidro quebrando, rompa o silêncio pesado como um raio. Um grito ecoou pela sala. Todos se viraram para ver o que era. Uma mulher, desesperada, atravessou a porta. Ana, você precisa vir agora. Era uma amiga de longa data, e enquanto Lucas tentava processar a cena na frente dele, as palavras dela sacudiram o chão sob seus pés. Ela está em perigo. Ele não para de procurar por você. O olhar de Ana se transformou de confuso para aterrorizado. O que você disse? O que está acontecendo? A voz dela tremia, e Lucas sentiu um nó se formar na garganta. Aquele ex-namorado, ele não é quem você imagina. Ele está aqui, no seu casamento. Mas não é só isso. Ele... A mulher hesitou, os olhos arregalados. Ele é uma ameaça. Você não entende. Ana, ele não está apenas atrás de você. Ele está atrás de algo muito mais valioso. Lucas sentiu o desespero se espalhar pelo corpo, como se uma onda de frio o atingisse em cheio. O que ele quer? Ele sussurrou, a confusão agora se transformando em pânico. Tem algo que você não sabe sobre você, sobre sua família. A amiga apressou essas palavras, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. Sobre o passado dela que não foi deixado para trás. Ele quer vingança, Ana, e ele não vai parar até conseguir. Ana olhou de volta para Lucas, a palidez em seu rosto agora combinada com um olhar de horror absoluto. O que ele quer de mim? O que você quer dizer com passado? O que estava acontecendo? Cada resposta levantava mais perguntas. No meio daquela confusão, uma sirene soou ao longe, como um presságio de desgraça. Lucas podia sentir a urgência no ar, essa sensação de que algo sombrio estava prestes a se desdobrar. Ele se aproximou de Ana, segurando suas mãos com força. Nós precisamos ir, agora. Mas antes que pudessem mover um músculo, uma figura entrou correndo pela porta. Era um homem agitado, um desconhecido, mas a expressão em seu rosto diz tudo. Pavor e determinação. Ela não pode ficar aqui. Ele sabe onde vocês estão. Os olhares se cruzaram e tudo pareceu congelar mais uma vez. Quem é você? Lucas exigiu, a ansiedade subindo. Alguém que pode ajudar. Mas precisamos sair. Agora. E assim, no meio do caos, uma verdade chocante começava a se revelar. E Lucas, sem saber em quem confiar, sentiu como se o chão estivesse prestes a se abrir sob seus pés. O futuro dele e de Ana era uma miragem, e a cada segundo, a sombra do passado parecia se aproximar mais. O que mais estava escondido nas entrelinhas daquela história? Lucas estava paralisado diante da porta fechada do quarto de Ana. O bilhete queimava em sua mão, e cada batida do seu coração ecoava em sincronia com o caos que se desenrolava na sua mente. Ele se perguntava onde poderia tê-la perdido, e o que havia mudado entre eles tão rápido. Como o que deveria ser um dos dias mais felizes da sua vida se transformou em um pesadelo. Ana,
Ele gritou de novo, a dor e a raiva se misturando em sua voz. O olhar dela, misto de pavor e julgamento, fez seu estômago revirar. O ex-namorado estava ali, na frente dele. O que você está fazendo com ele? A pergunta saiu como um rugido. O tempo parecia parar e Ana olhou entre os dois com um semblante confuso. Lucas, por favor, não. Sua expressão era de desespero, como se estivesse presa em um labirinto sem saída. O coração de Lucas afundou. Ele via o que estava acontecendo, a tensão no ar, e sua mente corria em círculos. Por que ela não disse nada? O sonho do casamento estava desmoronando. Então, algo inesperado aconteceu. Um som súbito, o barulho de vidro quebrando, rompeu o silêncio pesado como um raio. Um grito ecoou pela sala. Todos se viraram para ver o que era. Uma mulher, desesperada, atravessou a porta. Ana, você precisa vir agora! Era uma amiga de longa data. E enquanto Lucas tentava processar a cena na frente dele, as palavras dela sacudiram o chão sob seus pés. Ela está em perigo. Ele não para de procurar por você. O olhar de Ana se transformou de confuso para aterrorizado. O que você disse? O que está acontecendo? A voz dela tremia, e Lucas sentiu um nó se formar na garganta. Aquele ex-namorado, ele não é quem você imagina. Ele está aqui, no seu casamento, mas não é só isso. Ele... A mulher hesitou, os olhos arregalados. Ele é uma ameaça. Você não entende. Ana, ele não está apenas atrás de você. Ele está atrás de algo muito mais valioso. Lucas sentiu o desespero se espalhar pelo corpo, como se uma onda de frio o atingisse em cheio. O que ele quer? Ele sussurrou, a confusão agora se transformando em pânico. Tem algo que você não sabe sobre você, sobre sua família. A amiga apressou essas palavras, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. Sobre o passado dela que não foi deixado para trás. Ele quer vingança, Ana, e ele não vai parar até conseguir. Ana olhou de volta para Lucas. A palidez em seu rosto agora combinada com um olhar de horror absoluto. O que ele quer de mim? O que você quer dizer com passado? O que estava acontecendo? Cada resposta levantava mais perguntas. No meio daquela confusão, uma sirene soou ao longe, como um presságio de desgraça. Lucas podia sentir a urgência no ar, essa sensação de que algo sombrio estava prestes a se desdobrar. Ele se aproximou de Ana, segurando suas mãos com força. Nós precisamos ir, agora! Mas antes que pudessem mover o músculo, uma figura entrou correndo pela porta. Era um homem agitado, um desconhecido, mas a expressão em seu rosto diz tudo: pavor e determinação. Ela não pode ficar aqui. Ele sabe onde vocês estão. Os olhares se cruzaram e tudo parecia congelar mais uma vez. Quem é você? Lucas exigiu, a ansiedade subindo. Alguém que pode ajudar, mas precisamos sair, agora. Lucas sentiu o pânico crescendo, o ar pesado. E tudo o que conseguia pensar era: como eles chegaram a esse ponto? Foi quando o homem se virou, e em um movimento abrupto, começou a desferir golpes em direção ao ex-namorado de Ana. O choque cortou o ar como uma faca. O som da luta irrompeu
e Lucas ficou paralisado por um momento, sem saber se ajudava Ana ou se enfrentava o desconhecido. Mas então, em meio ao tumulto, Ana gritou: "Não, ele é meu irmão." A revelação explodiu no ar como uma bomba. Todos congelaram, inclusive Lucas. "O quê?" O grito escapuliu da boca dele e os olhos se arregalaram. O ex-namorado e o homem que estava brigando pararam instantaneamente, o choque espelhado em seus rostos. Ana, com lágrimas nos olhos, tentou se explicar. "Eu não queria que você soubesse. Ele é meu irmão e ele só estava tentando me proteger. Ele sabe que ele está aqui." A urgência na voz dela cortava o caos como uma espada. O mundo ao redor parecia girar. Cada segundo trazia mais confusão, mais dor. Enquanto Lucas tentava entender o que havia acabado de ouvir, uma nova onda de tensão pairou no ar. A segurança do local começou a se agitar e os convidados do casamento, percebendo o caos, começaram a se aglomerar na porta. O pânico tomou conta. E lá estavam eles, no meio de tudo, presos entre o passado de Ana e uma nova realidade que desmoronava diante deles. Com a sirene ao fundo e os olhares distraídos, Lucas estava à beira do desespero. O que mais ele não sabia? Tornou-se claro que a história de Ana era muito mais complicada do que ele jamais imaginou. O futuro deles estava balançando perigosamente na corda do passado, e a hora de correr ou enfrentar os segredos não havia chegado. Um último olhar trocado entre Ana e Lucas ecoou como um sinal de que tudo estava prestes a mudar novamente. Que verdades estavam escondidas? E o bilhete queimava em sua mão, e cada batida do seu coração ecoava em sincronia com o caos que se desenrolava na sua mente. Ele se perguntava onde poderia tê-la perdido e o que havia mudado entre eles tão rápido. Como o que deveria ser um dos dias mais felizes da sua vida se transformou em um pesadelo? "Ana!" ele gritou de novo, a dor e a raiva se misturando em sua voz. O olhar dela, misto de pavor e julgamento, fez seu estômago revirar. O ex-namorado estava ali, na frente dele. "O que você está fazendo com ele?" A pergunta saiu como um rugido. O tempo parecia parar, enquanto tudo ao redor deles se desfazia. Ana olhou entre os dois com um semblante confuso. "Lucas, por favor, não." Sua expressão era de desespero, como se estivesse presa em um labirinto sem saída. O coração de Lucas afundou. Ele via o que estava acontecendo, a tensão no ar, e sua mente corria em círculos. Por que ela não disse nada? O sonho do casamento estava desmoronando. Então, algo inesperado aconteceu. Um som súbito, o barulho de vidro quebrando, rompeu o silêncio pesado como um raio. Um grito ecoou pela sala. Todos se viraram para ver o que era. Uma mulher desesperada atravessou a porta. "Ana, você precisa vir agora." Era uma amiga de longa data. E enquanto Lucas tentava processar a cena na frente dele, as palavras dela sacudiram o chão sob seus pés. "Ela está em perigo. Ele não para de procurar por você." O olhar de Ana se transformou de confuso para aterrorizado. "O que você disse? O que está acontecendo?"
A voz dela tremia, e Lucas sentia um nó se formar na garganta. Aquele ex-namorado? Ele não é quem você imagina. Ele está aqui, no seu casamento. Mas não é só isso. A mulher hesitou, os olhos arregalados. Ele é uma ameaça. Você não entende. Ana, ele não está apenas atrás de você. Ele está atrás de algo muito mais valioso. Lucas sentiu o desespero se espalhar pelo corpo, como se uma onda de frio o atingisse em cheio. O que ele quer? Ele sussurrou, a confusão agora se transformando em pânico. Tem algo que você não sabe sobre você. Sobre sua família. A amiga apressou essas palavras, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. Sobre o passado dela que não foi deixado para trás. Ele quer vingança, Ana. E ele não vai parar até conseguir. Ana olhou de volta para Lucas. A palidez em seu rosto, agora combinada com um olhar de horror absoluto. O que ele quer de mim? O que você quer dizer com passado? O que estava acontecendo? Cada resposta levantava mais perguntas. No meio daquela confusão, uma sirene soou ao longe como um presságio de desgraça. Lucas podia sentir a urgência no ar, essa sensação de que algo sombrio estava prestes a se desdobrar. Ele se aproximou de Ana, segurando suas mãos com força. Nós precisamos ir, agora. Mas antes que pudessem mover um músculo, uma figura entrou correndo pela porta. Era um homem agitado, um desconhecido, mas a expressão em seu rosto dizia tudo, pavor e determinação. Ela não pode ficar aqui. Ele sabe onde vocês estão. Os olhares se cruzaram, e tudo parecia congelar mais uma vez. Quem é você? Lucas exigiu, a ansiedade subindo. Alguém que pode ajudar, mas precisamos sair, agora. Lucas sentiu o pânico crescendo, o ar pesado. E tudo o que conseguia pensar era: como eles chegaram a esse ponto? Foi quando o homem se virou, e em um movimento abrupto, começou a desferir golpes em direção ao ex-namorado de Ana. O choque cortou o ar como uma faca. O som da luta irrompeu e Lucas ficou paralisado por um momento, sem saber se ajudava Ana ou se enfrentava o desconhecido. Mas então, em meio ao tumulto, Ana gritou: "Não! Ele é meu irmão!" A revelação explodiu no ar como uma bomba. Todos congelaram, inclusive Lucas. O quê? O grito escapuliu da boca dele e os olhos se arregalaram. O ex-namorado e o homem que estava brigando pararam instantaneamente, o choque espelhado em seus rostos. Ana, com lágrimas nos olhos, tentou se explicar. Eu não queria que você soubesse. Ele é meu irmão e ele só estava tentando me proteger. Ele sabe que ele está aqui. A urgência na voz dela cortava o caos como uma espada. O mundo ao redor parecia girar. Cada segundo trazia mais confusão, mais dor. Enquanto Lucas tentava entender o que havia acabado de ouvir, uma nova onda de tensão pairou no ar. A segurança do local começou a se agitar, e os convidados do casamento, percebendo o caos, começaram a se aglomerar na porta. O pânico tomou conta, e lá estavam eles, no meio de tudo, presos entre o passado de Ana e uma nova realidade que desmoronava diante deles. Com a sirene ao fundo e os olhares distraídos, Lucas estava à beira do desespero. O que mais ele não sabia? Tornou-se claro que a história de Ana era muito mais complicada do que ele jamais imaginou.
O futuro deles estava balançando perigosamente na corda do passado, e a hora de correr ou enfrentar os segredos não havia chegado. De repente, o homem que se dizia irmão de Ana gritou: "Precisamos sair, vocês não entendem. Ele vem!" E antes que alguém pudesse perguntar mais, uma luz forte iluminou o ambiente. Os convidados, cada vez mais alarmados, começaram a gritar, e o clima. Lucas sentiu uma onda de choque mais uma vez. O pai tinha desaparecido da vida de Ana anos atrás. Por que estava ali? O rosto do homem estava deturpado pela raiva. "Você!" ele apontou para o ex-namorado. "Eu deveria ter acabado com você há muito tempo." A verdade era que Lucas nunca soube do passado conturbado que envolvia a família de Ana. Agora estava completamente confuso. A cada frase que saía da boca do pai, mais revelações obscuras apareciam. O ex-namorado de Ana era alguém que havia feito muito mal à família dela. Ana e seu irmão tinham tudo a temer, e Lucas apenas começou a perceber quão profundo era o abismo. Com a tensão em meio ao clima caótico, o que mais estava para ser revelado? Que segredos ainda podiam surgir daquela história que pareciam estar enterrados nas sombras, pronto para transformar tudo o que conhecia em poeira? O que vinha agora? Lucas estava paralisado diante da porta fechada do quarto de Ana. O bilhete queimava em sua mão, e cada batida do seu coração ecoava em sincronia com o caos que se desenrolava na sua mente. Ele se perguntava onde poderia tê-la perdido e o que havia mudado entre eles tão rápido. Como que deveria ser um dos dias mais felizes da sua vida se transformou em um pesadelo? "Ana!" ele gritou de novo, a dor e a raiva se misturando em sua voz. O olhar dela, misto de pavor e julgamento, fez seu estômago revirar. O ex-namorado estava ali, na frente dele. "O que você está fazendo com ele?" A pergunta saiu como um rugido. O tempo parecia parar enquanto tudo ao redor dele se desfazia. Ana olhou entre os dois com um semblante confuso. "Lucas, por favor, não." Sua expressão era de desespero, como se estivesse presa em um labirinto sem saída. O coração de Lucas afundou. Ele via o que estava acontecendo, a tensão no ar, e sua mente corria em círculos. Por que ela não disse nada? O sonho do casamento estava desmoronando. Então, algo inesperado aconteceu. Um som súbito, o barulho de vidro quebrando, rompeu o silêncio pesado como um raio. Um grito ecoou pela sala. Todos se viraram para ver o que era. Uma mulher, desesperada, atravessou a porta. "Ana, você precisa vir agora!" Era uma amiga de longa data. E enquanto Lucas tentava processar a cena na frente dele, as palavras dela sacudiram o chão sob seus pés. "Ela está em perigo. Ele não para de procurar por você." O olhar de Ana se transformou de confuso para aterrorizado. "O que você disse? O que está acontecendo?" A voz dela tremia, e Lucas sentiu um nó se formar na garganta. Aquele ex-namorado, ele não é quem você imagina. Ele está aqui, no seu casamento. Mas não é só isso. Ele, a mulher hesitou, os olhos arregalados, ele é uma ameaça. Você não entende. Ana, ele não está apenas atrás de você. Ele está atrás de algo muito mais valioso. Lucas sentiu o desespero se espalhar pelo corpo, como se uma onda de frio o atingisse em cheio. "O que ele quer?" Ele sussurrou.
A confusão agora se transformando em pânico. Tem algo que você não sabe sobre você, sobre sua família. A amiga apressou essas palavras, olhando ao redor, como se temesse ser ouvida. Sobre o passado dela que não foi deixado para trás. Ele quer vingança, Ana. E ele não vai parar até conseguir. Ana olhou de volta para Lucas. A palidez em seu rosto, agora combinada com um olhar de horror absoluto. O que ele quer de mim? O que você quer dizer com o passado? O que estava acontecendo? Cada resposta levantava mais perguntas. No meio daquela confusão, uma sirene soou ao longe, como um presságio de desgraça. Lucas podia sentir a urgência no ar, essa sensação de que algo sombrio estava prestes a se desdobrar. Ele se aproximou de Ana, segurando suas mãos com força. Nós precisamos ir agora. Mas antes que pudessem mover um músculo, uma figura entrou correndo pela porta. Era um homem agitado, um desconhecido, mas a expressão em seu rosto dizia tudo: pavor e determinação. Ela não pode ficar aqui. Ele sabe onde vocês estão. Os olhares se cruzaram e tudo parecia congelar mais uma vez. Quem é você? Lucas exigiu, a ansiedade subindo. Alguém que pode ajudar. Mas precisamos sair. Agora. Lucas sentiu o pânico crescendo, o ar pesado, e tudo o que conseguia pensar era: como eles chegaram a esse ponto? Foi quando o homem se virou e, em um movimento abrupto, começou a desferir golpes em direção ao ex-namorado de Ana. O choque cortou o ar como uma faca. O som da luta irrompeu e Lucas ficou paralisado por um momento, sem saber se ajudava Ana ou se enfrentava o desconhecido. Mas então, em meio ao tumulto, Ana gritou: Não! Ele é meu irmão! A revelação explodiu no ar como uma bomba. Todos congelaram, inclusive Lucas. O quê? O grito escapuliu da boca dele, e os olhos se arregalaram. O ex-namorado e o homem que estava brigando pararam instantaneamente, o choque espelhado em seus rostos. Ana, com lágrimas nos olhos, tentou se explicar. Eu não queria que você soubesse. Ele é meu irmão, e ele só estava tentando me proteger. Ele sabe que ele está aqui. A urgência na voz dela cortava o caos como uma espada. O mundo ao redor parecia girar. Cada segundo trazia mais confusão, mais dor. Enquanto Lucas tentava entender o que havia acabado de ouvir, uma nova onda de tensão pairou no ar. A segurança do local começou a se agitar, e os convidados do casamento, percebendo o caos, começaram a se aglomerar na porta. O pânico tomou conta, e lá estavam eles, no meio de tudo, presos entre o passado de Ana e uma nova realidade que desmoronava diante deles. Com a sirene ao fundo e os olhares distraídos, Lucas estava à beira do desespero. O que mais ele não sabia? Tornou-se claro que a história de Ana era muito mais complicada do que ele jamais imaginou. O futuro deles estava balançando perigosamente na corda do passado, e a hora de correr ou enfrentar os segredos não havia chegado. De repente, o homem que se dizia irmão de Ana gritou: Precisamos sair! Vocês não entendem! Ele vem! E antes que alguém pudesse perguntar mais,
uma luz forte. Os convidados, cada vez mais alarmados, começaram a gritar, e o clima ficou insuportável. Quando todos estavam distraídos, uma figura familiar surgiu na porta. Era o pai de Ana. Lucas sentiu uma onda de choque mais uma vez. O pai tinha desaparecido da vida de Ana anos atrás. Por que estava ali? O rosto do homem estava deturpado pela raiva. Você, ele apontou para o ex-namorado. Eu deveria ter acabado com você há muito tempo. A verdade era que Lucas nunca soube do passado conturbado que envolvendo a família de Ana. Agora, estava completamente confuso. A cada frase que saía da boca do pai, mais revelações obscuras apareciam. O ex-namorado de Ana era alguém que havia feito muito mal à família dela. Ana e seu irmão tinham tudo a temer, e Lucas apenas começou a perceber quão profundo era o abismo. Mas o que veio a seguir fez tudo desmoronar. Um tiro. O som cortante disparou com precisão e ecoou pela sala. Tudo se congelou. O pai de Ana caiu, um buraco negro brotando de seu peito. O tempo parou. O ex-namorado, em um estado de choque e confusão, ficou paralisado. Ana gritou, seu desespero transbordando. Pai! Os gritos dos convidados misturaram-se ao sussurrar do pânico. O homem que deveria ajudar agora se tornava o agressor. O olhar de Lucas se transformou em terror e incredulidade. Como assim? A confusão que tinha tomado conta do ambiente gerou um turbilhão de emoções. Em meio a todo o caos, Ana olhou para Lucas com olhos cheios de horror. Sua mente finalmente paredeando as peças do quebra-cabeça. O que está acontecendo? Foi aquela fraqueza nas palavras que fez Lucas entender. Nada do que eles sabiam era real. Segredos, traições e uma teia de mentiras que uniam suas vidas em uma espiral aterradora. Enquanto o silêncio sufocava os gritos ao redor, tudo o que Lucas podia fazer era segurar a mão de Ana com força. Um ato simples em meio ao redemoinho. O que mais estava escondido? O que mais iriam descobrir diante do horror que acabaram de testemunhar? Ana se lançou para a frente, o grito dela ecoando como um alerta. Pai! A cena estava em câmera lenta para Lucas. O homem que caíra tinha um olhar de desespero e dor, e o eco do disparo ainda ressoava em seus ouvidos, como uma tempestade de informação. Ele não conseguia acreditar no que via. A amiga de Ana, que havia sido a primeira a alertá-la sobre o perigo, estava em estado de choque. Todos ao redor começaram a gritar, confusos e apavorados. As pessoas se empurravam, tentando sair da sala, mas Lucas não conseguia se mover. Tinha os olhos fixos na figura caída ao chão, em meio ao sangue que se espalhava pelo piso. O medo apertou seu coração. O ex-namorado de Ana ficou parado, com um olhar vazio, sem saber o que fazer. Isso não era parte do plano, ele balbuciou. O irmão de Ana estava paralisado também, os punhos cerrados, enquanto olhava para a cena. A tensão pairava no ar, pesada como chumbo. Lu crocou um passo à frente, tentando processar todos os sentimentos conflitantes que o invadiam. Tudo o que ele acreditava saber estava se desmoronando.
Ana se ajoelhou ao lado do pai, as mãos trêmulas enquanto tentava segurá-lo. Pai, por favor, não me deixe. Alguém, chame uma ambulância. O desespero se refletia no rosto dela, as lágrimas escorrendo. Lucas sentiu seu coração apertar. Tudo ao seu redor parecia desmaiar. Foi então que um estrondo ressoou na entrada da sala. A porta arrebentou e um grupo de homens entrou, todos armados, com olhar determinado. Lucas sentiu o sangue gelar. Aqueles não eram apenas desconhecidos. Ele reconheceu um deles. Era o tio de Ana, alguém que havia desaparecido da vida dela. Descobri que vocês estavam aqui. O que está acontecendo? O tio gritou, a voz cheia de tensão. Ele se virou para a cena ensanguentada. Ana, o que aconteceu? O caos havia se intensificado. Os homens cercaram o grupo e o ambiente se tornou hostil. Ele não era o que parecia. Ana tentou explicar, mas sua voz estava fraca. O tio já estava na frente dela, olhando furiosamente para o ex-namorado. Você trouxe isso para nossa família. Isso é um desastre. Lucas ficou em choque. O que estava acontecendo? O passado de Ana estava emergindo como um pesadelo. Nó na garganta. Meramente estar no lugar errado, no momento errado. Parecia ser um subproduto da vida de Ana. Débitos antigos, raivas e vinganças. Você não compreende, Ana. Ele tinha que pagar. O tio gritou, apontando. A tensão aumentava, como uma corda frágil prestes a se romper. Ele sabe o que fez. Essa história não acaba aqui. Lucas olhou para Ana e um turbilhão de emoções confrontou seu olhar. Ele não sabia se poderia confiar nela. O que mais ela estava escondendo? Era uma pegadinha? Uma armadilha? Então, em um momento de silêncio absoluto, uma voz diferente se fez ouvir ao fundo. Parem! Contem tudo, ou o jogo vai acabar para todos. Era uma mulher que ninguém conhecia, mas que parecia dominar a sala com sua presença. Ela se movia com uma confiança inquietante e trouxe uma aura de expectativa. O olhar dela iluminou o ambiente, e mesmo aqueles armados hesitaram um segundo. Você sabe mais do que está dizendo, disse o ex-namorado, sua expressão misturando medo e raiva. Os olhares se fixaram nela. Quem é você? O que você quer? A mulher sorriu, um sorriso que não era amigável. Eu fui mandada por quem realmente controla essa situação. O que aconteceu aqui é só o começo. Segredos já começaram a ser descobertos e eles precisam ser revelados. Agora você pode escolher trabalhar juntos ou enfrentar as consequências. A sala ficou em um silêncio absoluto. O medo estava instalado, mas algo mais estava presente no ar. A sensação de que algo muito maior estava prestes a se revelar. Lucas sentiu como se estivesse prestes a se afundar ainda mais em um abismo profundo de segredos e mentiras. Como se tudo estivesse o que mais havia por trás dessa mulher enigmática. E principalmente, que verdades seriam reveladas a partir daquele instante. A mulher se manteve firme, o olhar impregnado de um mistério que parecia transcender a situação caótica. Todos na sala estavam em silêncio,
cada um processando a gravidade do que acabara de acontecer. A tensão pairava no ar, enquanto a figura dela emanava uma aura que poderia mudar o rumo de tudo ali. Lucas segurou a mão de Ana, o caldo da situação fervendo. "Quem é você?" ele perguntou, sua voz alimentando a urgência na sala. A mulher sorriu de forma enigmática, mas não se apressou a responder. Foi o irmão de Ana quem tomou a iniciativa. "Você pode apenas falar de uma vez? O que você sabe?" "Eu sei muito mais do que vocês imaginam", ela respondeu, o tom suave contrastando com a gravidade do cenário. "Mas primeiro precisam entender que o passado não é apenas uma sombra. Ele é o que define quem vocês são hoje." Ana respirou fundo, um misto de curiosidade e receio tomado conta dela. "Você sabe de algo sobre mim? Sobre minha família?" As palavras escapuliram, como se um peso olhasse seu coração. O ambiente vibrava, e Lucas sentia que a cada segundo um novo mistério era desvendado. "Sim, eu sei", a mulher continuou, o olhar fixo em Ana. "Só que o que você não sabe é que sua família não se resume àqueles que você ama, e sim àqueles de quem você foge." Irmão de Ana franziu a testa. "Do que você está falando? O que você quer dizer com isso?" Ele avançou um passo, claramente não acreditando. Lucas sentiu um frio na espinha. Algo dentro de si o dizia que tinha algo a ver com o pai de Ana e aquele tiro. E foi nessa fração de um segundo que tudo mudou. A mulher inclinou a cabeça e disse: "Porque o homem que vocês acabaram de ver cair não é o que pensam que ele é." Todos olharam para a figura caída e o silêncio se fez. Lucas sentiu seu estômago revirar. Como assim? Seu pai, Ana, não é seu pai biológico. A revelação caiu como uma bomba, carregada de ecos dolorosos. Os olhos de Ana se arregalaram, um vazio imenso a envolvendo. Ele não é quem você imagina, e existe um motivo pelo qual ele desapareceu por tanto tempo. Os murmúrios ao redor se intensificaram. A amiga de Ana, a primeira a alertá-la, estava quase em choque, sua expressão transparecendo que a verdade a atingira como um soco no estômago. "Mas, como você? Porque eu sou parte do seu passado." Seu verdadeiro pai era um homem envolvido com coisas muito perigosas. Ele era um criminoso, e o homem que vocês conheceram, seu pai, parte do esforço de protegê-la. A mulher revelou, o tom grave intensificando ainda mais a atmosfera crítica. Ana sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. "Não, não pode ser. O que você está dizendo?" Sua voz tremia, a verdade esmagando-a com força. Lucas, confuso e chocante, tinha milhões de perguntas dançando em sua mente. O ex-namorado e o irmão se entreolharam, já não sabendo em quem confiar. "E você está dizendo que ele estava envolvido, por pura mudança de lado para garantir segurança, para controlar a história de família?" A mulher acenou, um sorriso triste nos lábios. "Porém, essas decisões têm consequências, e você não tem ideia do quanto esse legado pode ser perigoso." Um estrondo interrompeu a conversa. A porta foi arrombada por 2 homens armados, e a realidade se transformou em pesadelo mais uma vez. "Cadê a garota?"
Um deles gritou. Em um instante, o que parecia ser uma conversa com promessas de verdades se tornou uma corrida pela sobrevivência. Lucas agarrou Ana com firmeza. O coração dele disparava. Vamos, agora! E enquanto tentavam encontrar uma saída, sentia que o chão sob seus pés já não existia mais. O que mais viriam a descobrir? Os segredos pareciam apenas começar, e o que ele acreditava saber sobre Ana, sobre eles, estava prestes a ser totalmente reescrito por uma história sombrio e perigosa. Qual era a verdade que estava por trás da porta? A situação girava em torno deles como um furacão. Lucas puxou Ana para mais perto, seus olhares se entrelaçando em um misto de medo e determinação. Vamos sair, agora! Ele gritou, mas a tensão na sala era palpável. Aqueles homens armados não pareciam dispostos a deixar isso acontecer, sem uma luta. Ana olhou para o corpo do pai no chão, a dor estampada em seu rosto. Não posso deixá-lo aqui, Lucas. Ela queria fazer algo, mas o pânico a paralisava. O irmão de Ana, ainda em choque, tentou se aproximar, mas a mulher enigmática bloqueou seu caminho. Se ele viu o que aconteceu, não vamos sair todos vivos. A mulher falou, a voz grave, transmitindo urgência. Precisamos de uma saída, Lucas insistiu, puxando Ana em direção ao fundo da sala, onde havia uma porta que levava ao corredor. Enquanto se moviam, os outros olhares da multidão se fixavam no grupo. Murmúrios de espanto e medo reverberavam pelas paredes do ambiente. O irmão de Ana finalmente se colocou entre eles e as armas, o olhar resoluto. Eu não deixarei vocês levarem minha irmã. Ele gritava, determinado. Os homens armados hesitaram, e Lucas percebeu que era a chance que precisavam. Agora, ele puxou Ana e seu irmão, e todos correram para a saída. O corredor era estreito e repleto de sombras. O eco das vozes, misturado à correria, tornava tudo ainda mais aterrador. Lucas mal podia acreditar no que estava acontecendo. Eles estavam fugindo de uma cena de horror, com um legado desconhecido os perseguindo. Todo o tempo que passou ao lado de Ana parecia ter sido construído sobre mentiras, e o passado voltava para cobrar. Quando avançaram para o lado de fora, a noite os envolveu como um abrigo, mas o medo ainda estava ali. A sensação de que algo fatal estava à espreita. Eles se moveram rapidamente, tentando encontrar segurança. Tem um carro ali, gritou o irmão de Ana, apontando para um veículo parado a poucos metros. Eles correram em direção a ele, mas antes que pudessem entrar, outro grito ecoou ao fundo. Era o tio de Ana, que também havia saído, mas agora parecia ter se juntado aos homens armados. Voltem! Não podem ir para longe! Ele gritou, o desespero na voz. O segredo não pode ser revelado. Lucas virou-se para Ana, que estava com lágrimas nos olhos, a confusão tomando conta de sua mente. Você está pronta para isso? Para saber toda a verdade? Ele perguntou, e ela assentiu, a determinação se misturando com sua dor. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas preciso saber. Ana respirou fundo e Lucas sentiu a força dela. Com essa decisão, entraram no carro. O irmão ligou o motor com uma tensão palpável. Eles estavam juntos, mas ao mesmo tempo
cada um lidava com suas próprias verdades e medos. Enquanto saíam do local, as luzes da festa começaram a se apagar atrás deles, sumindo na escuridão da noite. A estrada à frente era incerta. Um futuro que poderia ser qualquer coisa, desde uma redenção até um abismo profundo. Ana olhou para Lucas e, por um breve momento, sentiu uma onda de esperança. Estavam juntos, enfrentando o desconhecido. Mas assim que tomaram a primeira curva, um carro se posicionou atrás deles, ligando os faróis. O medo retornou. O passado os perseguia. "Quem é?" perguntou o irmão, acelerando. "Não sei", Lucas respondeu, sentindo a adrenalina subir. "Mas temos que ir mais rápido." As luzes atrás dele se aproximavam, um símbolo da caçada. A estrada seguia em frente, mas a vida como conheciam estava prestes a mudar de vez. Eles precisavam descobrir o que vinha pela frente, mesmo que isso pudesse significar desbravar segredos que deveriam permanecer enterrados. O que mais estaria escondido nas sombras do passado de Ana? E quem estava de fato no controle de suas vidas? Esta era a única certeza. A história de Ana e Lucas estava longe de terminar. O que mais o destino preparava para eles? O futuro era incerto. Mas a única coisa que podiam fazer era seguir em frente. E você, leitor, o que acha que vai acontecer a seguir? Não perca as próximas histórias. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com seus amigos que precisam conhecer este final impactante. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.